Amigo telenauta, o nosso abraço fraternal. Por intermédio deste canal de comunicação, a TV Diário do Sertão aqui de Cajazeiras, Paraíba, passamos a apresentar mais uma edição do programa Mensagem de Esperança. O programa Mensagem de Esperança é levado ao ar semanalmente e é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho, que tem como meta levar até você, amigo telenauta, mensagens de fé, conforto, de paz e segurança. Convidamos você, estimado telenauta, para refletirmos juntos sobre a mensagem em nossas mãos. Mensagem essa de autoria do Espírito Emmanuel, psicografada pelo médium o Chico Xavier. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 10. Convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam. Situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Encontras-te no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos propósitos. Tens contigo as criaturas mais adequadas e te impulsionarem nos caminhos à frente. Passas pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação que demandas. Recebes os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te os impulsos da elevação. Vives na condição certa na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. Sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Vários acontecimentos dos quais não se faz possível a desejada liberação, a fim de que adquiras autocontrole. Atravessas circunstâncias, por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória dentro de ti mesmo. E em qualquer posição na qual te vejas, dispõe sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando aos outros, receba dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Segundo é fácil de observar, estás na terra, de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento, em que todos nós achamos no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes. Porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir, são sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas próprias mãos. O nosso editorial desta semana diz respeito ao tema Educação no Lar. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Jesus, João capítulo 8, versículo 38. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, esquecendo-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajuste seus próprios propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa, decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter, na invigilância coletiva, a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus.
O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo, e tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Mensagem de esperança em seu momento musical apresenta a melodia Quem Somos, com o grupo Acorde. Pare, pense na vida, faça perguntas, queira saber de onde viemos, quem somos, para onde vamos. É bom entender. Tudo tem resposta, você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender. A terra é apenas uma escola sideral, é uma passagem da vivência espiritual. Pare, pense na vida, faça perguntas, queira saber. Porque Deus então criaria tantos planetas na imensidão. Tudo tem resposta, você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender. Deus que é Pai poderoso não criaria nada em vão. Não somos os únicos seres da sua criação. Pare, pense na vida, faça perguntas, queira saber se só temos existência na Terra, por que tanta diferença entre as pessoas? Tudo tem resposta, você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender. Deus que é justo e bom sempre só quer o nosso bem. O que vemos são colheitas de um passado mais alguém.
Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Voltamos agora com o programa Mensagem de Esperança. Programa este que é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho. Vamos agora ao quadro Estudando o Livro dos Espíritos. O estudo desta semana refere-se às questões 46, 47 e 48 e o tema é sobre da criação à formação dos seres vivos. Nós estamos estudando o capítulo 3º da criação. Então vamos à pergunta 46. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar. A fermentação pútrida que lhes é necessária à existência é um mundo minúsculo que dormita e se cria. A pergunta de número 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. A 48. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? A resposta: não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Agora, amigo telenauta, o quadro Fatos e Notícias. Acontecimentos que foram destaque na mídia nacional e que merecem uma reflexão espírita. E vamos falar essa semana sobre ampliando o conhecimento. A busca desenfreada pelo prazer, poder e acúmulo de bens materiais que permeiam os desejos de boa parte da humanidade atualmente reencarnada, revela não apenas preferência pelo transitório e incerto, mas também elevada carência de sabedoria. De fato, seguir uma trajetória de vida autodestrutiva, vazia ou destituída de significados e interesses mais profundos tem ainda sido a opção consciente de muitos que vivem nesse mundo. Nesse sentido, é triste observar a decadência moral de almas que nasceram com todas as condições propícias ao seu êxito espiritual, mas que tombam dramaticamente sob o peso de suas próprias fraquezas e aspirações doentias. Notem que a aceitação do fenômeno de espiritualidade ou revolução espiritual, conforme propõem certos pensadores, tem permeado intensamente o contexto humano odierno. Ou seja, o tema espiritualidade deixou de ser um tabu para se tornar um assunto sério em vários domínios do saber. Não é por outra razão que a literatura mundial, inclusive científica, tem prescrito inúmeros benefícios às criaturas humanas, abarcando o comportamento individual, coletivo e até mesmo das instituições ligadas à temática. Em resumo, o elemento espiritual não é uma quimera, mas algo vital e, em decorrência disso, inerente às nossas existências. Como tal, pensadores de vários matizes passam gradualmente a reconhecer e valorizar sua importância. Nesse sentido,
o espírito André Luiz argumentou que o conhecimento é primeiro degrau da sabedoria. A propósito, o desenvolvimento da sabedoria não é, pelo menos por ora, uma disciplina amplamente observável nas variadas escolas da Terra. No entanto, como bem sugere o mentor espiritual, trata-se de um imperativo. Assim sendo, entender as minudências e particularidades desse campo é obrigação de todos nós, se, de fato, pretendemos desfrutar de uma vida com experiências mais enriquecedoras para o nosso espírito imortal. Afinal de contas, tal conhecimento pode nos ajudar a errar menos, a fazer escolhas melhores e atribuir relevância ao que realmente importa. Portanto, aprendê-la implica em considerável e sistemático esforço individual, praticamente com o exercício diário. Embora o seu conteúdo esteja espalhado por variadas fontes, nem sempre se circunscreve aos livros e revistas. Não raro, a meditação, o cultivo da prece em busca do aclaramento das ideias e solução para os problemas que nos afligem, a ampliação do senso de observação da vida e dos seus elementos constitutivos, ou o ato de assistir a uma palestra sobre tema edificante, por exemplo, podem auxiliar o indivíduo a desenvolvê-la. De qualquer modo, a sabedoria está fundamentalmente estribada no conhecimento. Posto isto, convém recordar que o Espiritismo, como sublime fonte de sabedoria, tem ajudado de maneira extraordinária os seres humanos a compreenderem a sua missão e o papel que lhes cabe nesse mundo através do conhecimento disseminado pelos espíritos de escola. O conhecimento, aliás, é a chave não apenas para as expressivas conquistas tecnológicas ou dos inúmeros campos do saber, mas igualmente para a elucidação das almas. No terreno da fé, que nos interessa examinar mais de perto, o conhecimento proporcionado pelos Espíritos nos dá argumentos plausíveis e eloquentes para os delicados fenômenos da vida no que estamos inseridos. Em outras palavras, a partir do conhecimento trazido à lume pelos Espíritos, os indivíduos passaram a entender as sagradas finalidades de suas existências e o roteiro para que a felicidade permanente possa ser alcançada. Allan Kardec, por sua vez, foi extremamente feliz ao nos concitar ao trabalho e nos instruirmos. Com efeito, o codificador do Espiritismo antevia com precisão que sem o nosso empenho através da leitura, entendimento e assimilação do conhecimento, não poderíamos galgar os píncaros da sabedoria universal. É verdade que desfrutamos, de certo modo, um momento desfavorável à aquisição de conhecimento. De fato, os preços dos livros, a inflação, o custo de vida e os vícios tecnológicos, entre outras distrações perniciosas, constituem expressivos complicadores do cultivo do saudável hábito da leitura instrutiva e libertadora. Mas essas dificuldades também não podem servir de desculpas para o desinteresse crônico que geralmente assalta as pessoas quando se trata de aprender as coisas sérias e esclarecedoras. Vamos ao nosso intervalo e voltamos já. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braço
braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Voltamos com o programa Mensagem de Esperança. Vamos agora ao quadro Joana de Ângeles Responde. São perguntas e respostas sobre temas evangélicos, doutrinários, filosóficos morais e de autoconhecimento. A pergunta desta semana é sobre pessoas pessimistas. Então vamos à pergunta. Pessoas A, que não conseguem ver nada como os bons olhos. São tristes, derrotistas, pessimistas. Como esclarecê-las? Não vitalizes tristezas nem desencantos, apesar das configurações de sofrimentos que surjam e se aumentem pela senda que percorres.
Quando tudo parece perdido, invariavelmente uma solução surge, inesperada, providencial. Sombras não se modificam com sombras. Espalhar luz e fazer canais providenciais. Para tanto, o homem deve impor-se à tarefa de abrir janelas de otimismo nas salas onde dominam tristezas e arejar esconderijo contagioso de pessimismo mediante o aroma da esperança. Pessimismo é enfermidade que gera processo de psicose grave por antecipação de um mal que talvez nem ocorrerá. Entrega-te a Deus e deixa-te conduzir tranquilamente. Otimismo é estímulo para o trabalho, vigor para a luta, saúde para a doença das paisagens espirituais e luz para as densas trevas que se demoram em vitória momentânea. Agora, amigo telenauta, vamos passar para você a programação semanal do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho. Às segundas-feiras e terças-feiras, a partir das 18h30, estudo do Evangelho e atendimento fraterno. Nas quartas-feiras, a partir das 20h, o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Nas quintas-feiras, nós temos as palestras públicas, que acontecem a partir das 20h. Nas sextas, nós temos a evangeloterapia, que inicia às 19h. E nos sábados, a partir das 8h30, a evangelização infantil. O Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho fica localizado na rua José Moreira de Figueiredo, número 309, por detrás do Hospital Regional aqui de Cajazeiras. Vamos agora às notícias do movimento espírita. E tem como tema essa semana, Movimento Você e a Paz. Uma multidão se faz presente na terceira edição do movimento Você e a Paz em Amparo. Divaldo Franco, idealizador do movimento, foi o orador principal no encontro realizado na aprazível cidade paulista. O movimento Você e a Paz é um movimento sem caráter religioso e político. Foi idealizado por Divaldo Pereira Franco, inspirado pelo desejo de colaborar para uma vivência pacífica entre as criaturas humanas. Objetivo é despertar para uma reflexão profunda quanto à necessidade de renovação dos sentimentos e mudança de comportamento. A proposta visa também contribuir para a superação da atual conjuntura de violência e agressividade em que a criatura humana se encontra. O movimento foi iniciado em 1998 em Salvador, na Bahia, e na atualidade está sendo promovido em mais de 20 cidades brasileiras e em 60 países, como África do Sul, China, Espanha, Estados Unidos da América, França, Honduras, Inglaterra, Israel, Paraguai e Venezuela, entre outros. Inclusive, foi lançado na sede da ONU em Nova York em abril de 2013 e em seguida em Miami. Nas primeiras horas da manhã do belo e ensolarado domingo, dia 2 de agosto de 2015, teve início a terceira edição do movimento Você e a Paz com Divaldo Franco em Amparo, São Paulo. O arauto do Evangelho, Divaldo Franco, acompanhado da senhora Ana Beira, chegou ao local nas primeiras horas da manhã e, percorrendo todo o espaço, cumprimentou e conversou com os participantes, bem como passou para todos fotos e concedeu entrevistas para diversos órgãos de comunicação. Com organização impecável, onde o sentimento de fraternidade apresentava-se na fisionomia dos participantes, foi realizada a abertura desse grande evento na Praça Pádua Salles, com a execução do hino nacional. Presentes, entre outros, Divaldo Franco, a senhora Ana Maria Veronese Beira, anfitriã do evento, o prefeito municipal de Amparo, Luiz Oscar Vitali Jacob, e o secretário municipal de Esportes, Lazer e Turismo, Hélio Favoreto. A caminhada pela paz, como lema,
O poder de transformar está em cada um de nós. Plantemos hoje a semente do amor e colheremos frutos de paz. Percorreu várias ruas de amparo. Todos muito animados, com alegria e determinação, acompanharam Divaldo Franco, Raul Teixeira e outros expoentes da cidade e dos outros estados e também do Paraguai, promovendo esse sentimento em favor da paz, contagiando as pessoas por onde passavam. Animado, com muita disposição, Divaldo Franco fez todo o percurso que levou cerca de 1h30. A programação após a caminhada teve seu segmento com atividades gratuitas por todos os públicos. Brinquedos para as crianças, pintura de rosto, pipoca e algodão doce, apresentação de canil, atividade de educação ambiental, atividades para a terceira idade, espaço de saúde com informações sobre hipertensão, diabetes, saúde da família, cálculo IMC, entre outros, corte de cabelo, esmaltação de unha e design de sobrancelha, desenho e pintura para as crianças, atividades com o grupo de escoteiros, cartaz da paz, orientações jurídicas e muito mais. Agora, amigo telenauta, nós vamos para dicas de livro, que esta semana nos traz como dica de livros Sendas Luminosas. O livro é de autoria do espírito Joana de Ângeles, por intermédio da mediunidade de Divaldo Franco, e a editora é a Didier. Pela voz mediúnica de Joana de Ângeles, o grande médium e orador espírito Divaldo Franco vai até o coração da humanidade sofredora para nele localizar a agressividade, a violência, a usura, a sensualidade, o ciúme ou a amargura, tropeços kármicos que nos vedam os caminhos para uma existência moralmente feliz. Vamos agora aos comerciais e voltamos já já. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, por quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Amigo telenauta, estabeleça um clima de paz, harmonia e segurança no seu lar. Inicie hoje mesmo o estudo do Evangelho no lar. É o maior investimento que você pode proporcionar à sua família. Visite o Bazar da Fraternidade dos Sirineus do Caminho e adquira objetos de baixo custo e em boas condições de uso. Sua localização é na Estrada do Cocodé, por trás do Hospital Universitário Dr. Júlio Bandeira. Seu funcionamento ocorre nas terças, quintas e sextas-feiras pela manhã, nas segundas, quartas e sextas à tarde e no sábado pela manhã e à tarde. A partir de hoje, o programa Mensagem de Esperança encerra sua programação de uma maneira diferente. Iremos dar início a um novo quadro. Você, amigo telenauta, é o nosso convidado especial para prestigiá-lo e se deleitar. Trata-se de uma coletânea de depoimentos e esclarecimentos do médium e orador espírita Raul Teixeira. Mas, Dimas, quem é Raul Teixeira? Muito bem, Samita, boa pergunta. O Raul Teixeira, ele é natural da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro.
É licenciado em Física pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Educação pela mesma universidade e doutor em Educação pela Universidade Estadual Paulista. Atualmente é professor aposentado da Universidade Federal Fluminense. Raul é um dos fundadores da Sociedade Espírita Fraternidade, localizada em Niterói. A instituição mantém uma obra de assistência social espírita denominada Remanso Fraterno, que atende a crianças e famílias socialmente carentes. Como orador, o Raul já esteve em todos os estados do Brasil e em 45 países, levando a mensagem espírita a milhares de pessoas. Quando despertamos para as verdadeiras razões do viver aqui na Terra, quando nos deparamos com os problemas do destino e da dor, quando nos vemos auto-questionando valores adotados pela sociedade, dentre outras variadas reflexões, sentimos faltas de ensinamentos que nos deem norte seguro e confiável para seguirmos adiante com rumo e dias melhores. Foi pensando em semelhantes questões que a Federação Espírita do Paraná iniciou as gravações para a TV do programa que denominou Vida e Valores. Como âncora, desde o início, em novembro de 2005, foi convidado e assumiu a responsabilidade o médium e orador espírita Raul Teixeira. Dessa forma, o programa Mensagem de Esperança, trazendo essa novidade para vocês, guarda a certeza de estar contribuindo com seus melhores propósitos em benefício da estruturação de uma vida rica de valores, verdadeiros e imperecíveis aos que assim o desejem, disponibilizando esse rico material de esclarecimentos a temas diversos. Então, a partir de hoje, vamos iniciar a conversação com o Raul Teixeira, que temos como tema, na noite de hoje, o incentivo da educação. É tão importante pensar nos nossos filhos que quando imaginamos essa oportunidade que Deus nos dá para recebê-los em nossos braços, nos sentimos profundamente emocionados. Ficamos a imaginar a beleza da maternidade e a bênção que as mulheres sentem em suas vidas quando têm oportunidade de dar à luz um filho. Os filhos são tão importantes para nós que ficamos a pensar no que seria do homem sem a oportunidade de ser pai, de agasalhar nos braços um filho e ter essa certeza de que os nossos filhos, em verdade, são nossos irmãos. Sim, eles são nossos irmãos porque todos somos filhos de Deus, filhos do grande Pai. E qual é a razão pela qual o Criador os confia a nós? Porque tanto nós quanto eles necessitamos de aprendizado, de crescimento, na busca da felicidade, na busca desse ideal de aprimoramento que a vida na Terra nos concede. É por esse motivo que quando um casal de pais tem que lidar com um filho, com 2, com 3 ou mais, são 2 professores diante de vários alunos. São vários alunos lidando com os mesmos professores. Cada pai vai entendendo que os filhos são diferentes. A princípio se imaginava que poderíamos criar todos os filhos da mesma maneira, dar-lhes a mesma orientação, a mesma educação,
Alguns pais chegam a dizer que não sabem por que houve problemas com seus filhos, uma vez que deram a todos a mesma educação. Está exatamente aí o fenômeno da falha. Porque se são indivíduos diferentes, se são espíritos diferentes, como é que nós vamos dar a todos eles a mesma educação? Temos que ter o mesmo padrão de comportamento ético, moral com os nossos filhos, mas sabendo que cada um deles precisa de um espectro educacional diferente, uma estrutura educacional diferente. Há filhos para os quais nós falamos uma vez e eles entendem para sempre. Há outros que temos que falar muitas vezes a mesma coisa para que eles demonstrem compreender. E há aqueles para os quais falamos a vida inteira e eles mostrarão que não conseguiram entender e nem nos atender. Desse modo, se torna muito válido que travemos um contato com a educação de tal maneira que passemos a incentivar os nossos filhos nesse processo de elaboração deles próprios para a vida. Uma vez que educar se refere a um processo bastante sutil, bastante profundo, demorado. Educar significa aprender a extrair do educando aquilo que ele tem, aquilo que ele é, seus valores, fazer uma diagnose, diríamos assim, da condição do nosso filho. Todas as vezes que o fazemos, percebemos aquilo em que eles já estejam bons, aquilo que eles já sabem, aquilo que já conseguem realizar com facilidade e as coisas para as quais eles ainda têm dificuldades. Somente quando notamos as coisas nas quais nossos filhos já estão garantidos, as coisas em que eles estão fragilizados e aquelas em que eles estão zerados, é que nós conseguimos então elaborar um projeto educacional para eles. Cada filho é um filho de maneira diferente. E cabe-nos a nós, os pais, lidar com eles, burilando esse processo educativo e dando-lhes incentivos para que eles gostem desse processo educativo. Ensinar, por exemplo, a ler, mesmo que sejam pais analfabetos. Comprar para eles as cartilhas, os livros, os álbuns, os gibis, as revistas infantis, para que eles tenham gosto em ler. Aprender a contar para eles as histórias, fazê-los participar da história, integrá-los à história, vai dar-lhes, sem dúvida alguma, incentivo para esse processo de leitura. Mostrar para eles como é que, através da leitura, nós podemos viajar, nós podemos conhecer outros lugares, outros mundos, outras realidades, outras culturas, sem sair de casa, lendo. Então, cabe-nos pensar nessa oportunidade de incentivar os nossos filhos à educação, ao crescimento, pela leitura, por exemplo. E natural é que, a partir da leitura, eles passem a gostar de estudar, de aprofundar a leitura. O estudo é uma forma de se aprofundar a leitura. E nós estaremos contribuindo para que esse processo avance cada vez mais. Quando estamos falando desse incentivo que devemos dar aos filhos no processo da educação, cabe-nos levar em conta como é importante incentivar as coisas que eles façam. Às vezes as crianças nos trazem papéis que eles fizeram garatujas, em que eles escreveram nomes, fizeram os seus desenhozinhos. Vale a pena que a gente incentive, que a gente olhe. Muito bem, meu filho, que bonito, está ficando bom, vai ficar melhor. Vale a pena quando eles nos tragam as lições da escola, ainda que seja do jardim, para fazer em casa, que participemos com eles, que digamos que está bom, que está bonito,
Ajudemo-los a corrigir aqui ou ali, incentivando. Há muitos pais que teimam a dizer que seus filhos não fazem mais que sua obrigação. Eles teimam dizer isto porque ainda não se sensibilizaram para a importância de se incentivar as crianças para o estudo, para a leitura, nas mínimas coisas que eles apresentem. Sabemos que são coisas simples, muitas vezes, que as crianças fazem, mas para elas são coisas tão importantes, vale a pena incentivar. Às vezes, diante do nosso adolescente, naquela fase ranzinza do adolescente, naquela fase em que ele cobra tudo, naquele período em que para ele nada está bom, em que ele deseja tantas coisas, dominar o mundo e dar mais atenção aos seus amigos, aos brinquedos, aos jogos, cabe aos pais estar com eles, orientando, junto dele, mostrando o quanto que eles já conseguiram superar isso ou aquilo. Se vamos assistir a um jogo de bola, a um jogo de futebol, a um tênis, ao que for em que eles estejam participando, tratar de incentivá-los. Mesmo que a gente note que o nosso filho é um perna de pau, mas ele gosta de futebol. Meu filho, você pode melhorar, você tem muito a melhorar, e isso vai ajudando a nossa criança a se elaborar. Mostrar que ela é capaz. E nunca dizer que ela é ignorante, que ela é incapaz, que ela nunca aprenderá, que ela é estulta, que ela é parva. Todas essas expressões vão se delineando no imaginário da criança, que às vezes não entende bem o que a palavra quer dizer, mas capta a carga de energia negativa com que essa palavra tenha sido dita. E essa carga negativa é que vai pesar sobre a alma desse indivíduo. Meu pai um dia me disse tal coisa. Minha mãe me falou tal coisa. E como para a criança, seu pai não mente, sua mãe não mente, isso passa a ser verdade, a se constituir verdade na sua intimidade psicológica. Há tantos problemas causados na vida da pessoa adulta pelos traumas da infância. Daí então, valer a pena incentivar, ainda que sejam coisas simples, incentivar a educação, levá-los a museus, a teatros, a salas de exposição, a assistir a um show de um bom cantor, de um bom musicista, fazê-los gostar de música, colocando no carro, colocando em casa, mesmo quando eles digam que é uma música cafona, que é uma música antiquada ou música de velhos, nós vamos destacando com eles a beleza da harmonia. A juventude gosta muito de harmonias, de sons. Não vamos dizer que eles têm que gostar da nossa música, da música que a gente goste ou da música do nosso tempo. Vamos destacar a harmonia e, se possível, fazer comparações assim. Veja como essa harmonia é a mesma tirada por John Lennon, é a mesma tirada pelo artista tal ou qual. Perceba a beleza disto. E a nossa garotada, que é bem antenada, vai prestar atenção. Teatro, balé, dança clássica ou popular, dança de salão. Como é importante incentivar a educação dos nossos filhos, a educação da nossa criança, a partir dessa valorização que damos às coisas que eles fazem, trazendo-os para a possibilidade de fazer novas coisas. A partir disto, então, nós veremos como a educação não exige de nós qualquer diploma acadêmico. Nós não precisamos de ser doutores, de ser universitários, de ter feito cursos superiores para educar os filhos. Educar é verificar o que eles carregam, o que eles já trazem em si. E de acordo com essa bagagem que já tragam em si, verificaremos se é importante reforçar essa bagagem por ser boa, se será necessário retificar essa bagagem por desnecessária que ela se apresente em sua vida, ou se precisaremos apagá-la definitivamente. Caberá então aos pais, ligados à felicidade dos seus filhos,
e não apenas ao sucesso dos seus filhos, cuidar desse incentivo à educação. Não ter pena de gastar com eles quando se trate de educação. Não ter pena de gastar tempo com eles, o que não será jamais perda de tempo. E gradativamente, persistentemente, nós os reconduziremos para Deus, como é a proposta de Jesus, ao dizer-nos que não deveremos impedir que os pequenos cheguem até eles. Nossos filhos, então, crescerão educados, apaixonados pelo que tenhamos feito.